Respondendo aqui ao Rogério, dizendo que após o divórcio, o cristão pode se casar de novo. Que as pessoas do mundo, Rogério, claro que podem. Casar até 1000 vezes. Tá? Mas aqui é um canal cristão, não sei se você reparou isso. Vou falar algo, não ia falar para você não, mas como estou com o meu tempo livre, algo que até minha neta, que eu nem tenho ainda, minha futura neta entenderia. Tá? Deuteronômio 24, vamos lá. Se um homem casar-se com uma mulher, casar-se, Rogério, casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher, uma certidão de divórcio, ou, Rogério, e a mandará embora. Se depois de sair da casa, com a certidão de divórcio nas mãos, Rogério, ela se tornar mulher de outro homem, casar com outro homem, Rogério, não é se deitar como você está alegando aí não, tá? Tipo assim, ela saiu, mas não foi divorciada e se deitou com outro homem. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará uma certidão de divórcio. Se divorciou pela segunda vez, Rogério. Ou o outro documento de divórcio, Rogério. Tá? E a mandará embora. Ou se o segundo morrer, ela se tornará uma viúva. Ou se o seu segundo morrer. O primeiro, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor, não traga pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Aqui está dizendo que quando, Rogério, preste atenção para não precisar desenhar para você, meu querido. Quando ela se divorciou, quando ele divorciou da mulher, deu a carta de divórcio dela e ela me mandou embora, ela casou com outro homem. E esse outro homem faleceu, ou então ele também repudiou ela, deu outra carta de divórcio à mão dela. O que Deus estava falando assim? Mas ela não poderá voltar para o primeiro marido, visto que ela foi contaminada. Contaminada por quê, meu querido? Não, Eric, você não está entendendo. Contaminada porque ela não era divorciada do primeiro marido. Ela foi só repudiada. Ela era uma adúltera porque ela estava casada e se deitou com outro homem. Não, meu querido, isso aí é uma insurgência sua. Ela tinha a carta de divórcio na mão. Tá? Então, mas aí o que acontece? Deus quer que ela volte para o primeiro marido? Quer. Por quê? Que a gente vê lá no livro de Jeremias, capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo. Achei aqui, Rogério. Jeremias, capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Está fazendo aqui uma comparação com o Deuteronômio, caso você não entendeu, Rogério. Não seria a terra totalmente contaminada? Porque Deuteronômio falou, se ela quisesse se divorciar do segundo marido e voltar para o primeiro, não poderia, porque ela estaria contaminada. Contaminada com quem se ela estava divorciada? Ela estaria contaminada porque adulterou. Quando ela se deitou com outro homem, mesmo casada com a carta de divórcio na mão, ela adulterou, que isso é adultério para Deus. Aí, olha só, não seria a terra totalmente contaminada, mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Deus aqui está fazendo a comparação casamento com Israel e Deus. Que Israel estava sempre adulterando contra Deus com seus deuses estranhos. Aí vou saltar aqui para não poder ficar muito longo. No versículo 11, no capítulo 3 de Jeremias, diz assim: volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, não mais franzirei a testa, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel. Nós não somos fiéis, Rogério, mas Deus é fiel. É fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Então, a pessoa se divorciou, casou com outra, viu que adulterou. Porque não é só porque está com divórcio na mão, casou com outra pessoa, nas leis dos homens está legal. Mas na lei de Deus não, isso é adultério. Então se arrependa dessa segunda aliança e volte para o primeiro. Agora vamos supor que houve um adultério. Estava casado, direitinho. Um dos cônjuges ali adulterou. Vamos entrar nessa sua imaginação, Rogério. Que ali ela estava casada com o seu primeiro marido, mas ela adulterou. Ela não tinha se divorciado, ela adulterou. O que Deus está falando aqui? Arrependa-se do seu adultério e volte para o seu primeiro marido. Agora, vamos lá para o Novo Testamento? Porque a gente não pode ficar só no Antigo, não, senão as pessoas falam, mas isso é Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos lá no livro aqui, Rogério. Lucas 16, 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, Rogério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, Rogério,
estará cometendo adultério. A mulher não queria se divorciar do seu marido, mas ele quis se divorciar dela. Ela está com a carta de divórcio na mão. Olha o Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4, Rogério. Mas quem se casar com essa divorciada estará cometendo adultério com ela. E agora, para finalizar isso aqui, ó, isso aqui até minha futura neta, que nem nasceu ainda, ela vai entender melhor que você, Rogério. Olha só o que diz aqui no livro de Malaquias. Malaquias. O que Malaquias diz? Olha só. A infidelidade de Judá. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Está falando do primeiro casamento, Rogério. Tá? Pois você não cumpriu suas promessas de fidelidade. Houve uma promessa, Rogério. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Existe um acordo entre os cônjuges, assim como existe um acordo entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Tá? Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito lhe pertence. Preste atenção, Rogério, para não desenhar para você. Em corpo e em espírito pertence. E por que um só? Porque aquele que desejava uma descendência consagrada, portanto, tenha cuidado, Rogério. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu, Deus, odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre com roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Infiéis com o cônjuge, se divorciando e casando com o outro, e infiéis com o Senhor. Porque esse uma só carne é espiritual. Por isso que lá, vamos lá, para fechar agora com chave de ouro. Porque o Rogério precisa de desenho, animação, né, Rogério? Vamos lá, fechar com chave de ouro. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Está ligado ao seu marido por quê até que ele morra? Não vai ser um adultério que vai separar eles, Rogério. Não vai ser um abandono. Não vai ser uma agressão. Nada separa eles, porque essa lei é espiritual. Estude mais a Bíblia, meu querido. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.